Pode mandar. Boa noite a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do Vaccine Journal Club, que é o grupo de estudos de emergência e terapia intensiva da Universidade Federal do Paraná. Agora, finalmente voltamos, né, na forma online, nos adaptamos, e é o seguinte, nossos encontros ocorrerão de forma quinzenal, sempre às terças-feiras, às 19h30. Então, sempre fiquem atentos lá no nosso Instagram, no @VaxenUFPR, para saberem qual é o tema, né, se vai rolar ou não, qualquer coisa, tudo a gente atualiza por lá. Também lá no nosso Instagram, a gente tem algumas informações sobre o simpósio da BVEX, né, então entrem lá, tem o link para inscrição, que é bvex.com.br, tá, tudo tem lá no nosso Instagram. Sobre certificados, então, é opcional, a pessoa escolhe se ela quer certificado para palestra avulsa ou para o módulo inteiro, para o módulo completo, né? Para o módulo completo, basta ter 75% de presença, né? Estamos programados para termos 8 palestras nesse semestre, então tem que assistir 6, tá? Se for o caso da pessoa optar pelo módulo, mas não conseguir atingir as 6 palestras, nós não tem problema, nós emitimos os certificados especificamente para as palestras avulsas que você compareceu, tá? A lista de presença ela vai ser liberada em algum momento da palestra e vai aparecer um aviso tanto na tela quanto no chat a gente envia, tá bom? Perguntas? Então, quem tiver perguntas para o palestrante, sempre que tiver alguma dúvida, são todos muito bem-vindos. A gente pede que envie no chat e, assim que possível, ao final da palestra, o palestrante responde as suas perguntas, tá? Então, iniciando hoje, no dia 11 de maio, eu vou chamar aqui o nosso primeiro palestrante, que ele vai falar a respeito da analgesia na UTI, que vai muito além da metadona e do fentanil. Então, é o Marco Aurélio Antônio Fontanella, ele é formado pela Universidade Estadual de Maringá, ele possui mestrado em medicina veterinária pela mesma instituição, ele possui residência em medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná em anestesiologia e terapia intensiva veterinária, e atualmente ele é doutorando em ciências veterinárias pela UFPR também. Então, seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Henrique. Eu gostaria de agradecer primeiro ao professor Juan e ao pessoal do Vexen pelo convite. É uma honra estar palestrando para vocês, principalmente começar um ciclo novo de palestras. Me deixa muito, muito honrado e muito feliz, certo? Para começar a palestra, antes da gente começar, se vocês verem aqui no canto da minha apresentação, tem o meu Instagram, o link dele. Vocês podem entrar no meu Instagram, certo? Na minha biografia vai ter outro Instagram que eu fiz especialmente para essa palestra, para que vocês possam interagir um pouco mais comigo, interagir com a palestra. Algumas pessoas gostam de fazer com que, enquanto a gente está dando a palestra, já vá fazendo uma certa revisão. Então, tá lá no meu link, na minha bio, um outro Instagram para vocês acessarem e aproveitar para fazer essa palestra um pouco mais dinâmica e um pouco mais fácil. Porque essa palestra tem 2 objetivos básicos, assim. É a analgesia na UTI, muito além da metadona e do fentanil, digamos que seja além da própria analgesia. É o que eu quero trazer para vocês. Eu sei que é estranho, mas é uma analgesia na UTI realmente além da analgesia. E um outro ponto, os 2 pontos críticos dessa palestra, além da analgesia, é a gente pensar no tratamento da dor como algo que tem que ser muito pontual. Eu tenho que tratar a dor do meu paciente exatamente como ele precisa. Eu não posso pegar uma dor muito severa e tratar de uma maneira muito simples, mas eu também não posso pegar uma dor que é muito simples e colocar em várias infusões e afins, e a gente vai discutir no decorrer dessa palestra por que a gente não pode fazer isso, certo? 2 pontos importantes. Tratar a dor exatamente como ela precisa ser tratada e a analgesia na UTI muito além da analgesia. Bom, quando a gente pensa no nosso paciente da UTI, ele, na sua grande maioria das vezes, ele é um paciente crítico, né? Justamente porque ele está na unidade de terapia intensiva. E quando a gente pensa em um paciente crítico, eu, basicamente, né, penso em alguns sistemas. Além do sistema cardiovascular e sistema imune, que é o que a gente vai acabar debatendo mais, entra também o sistema respiratório. Normalmente, esse paciente crítico, ele já tem um estresse cardiovascular muito grande. Então, qualquer coisa que estresse ainda mais o meu sistema cardiovascular vai levar esse paciente a uma descompensação.
e provavelmente ele pode vir a, muitas vezes, algumas vezes, desencadeia até o óbito do paciente. Outra coisa importante é que o paciente que está na terapia intensiva, ele já tem um sistema imune certamente relativamente debilitado, né, devido às afecções que ele já tem. Grande maioria dos nossos pacientes na terapia intensiva, eles vêm a desenvolver um quadro séptico, ou eles já entram em sepsis, então eu sei que o sistema imune dele já está um pouco debilitado, ou muito debilitado, e um grande problema das UTIs, tanto na medicina quanto na medicina veterinária, é que os pacientes, o ambiente da UTI muitas vezes é um ambiente contaminado, e não é contaminado de bactérias tranquilas de serem tratadas, ele é contaminado de bactérias extremamente resistentes. Então, se eu pegar um paciente que está debilitado, está num ambiente que favorece bactérias extremamente resistentes, existe grande possibilidade desse paciente vir a desenvolver uma infecção hospitalar. Isso é muito comum. O nosso paciente na terapia intensiva, na sua grande parte, está com dor, seja uma dor moderada, leve, severa, certo? O problema da dor no paciente crítico, na grande maioria das vezes, é o estresse. Como eu disse, ele está já com o sistema cardiovascular debilitado. Aí você vai ficar causando estresse nesse paciente. Muitas vezes ele descompensa, não aguenta, vem a óbito, ou o tempo de recuperação é muito pior. Quando a gente pensa no estresse, a gente tem que pensar que ocorre uma liberação intensa de cortisol, catecolaminas e afins. Isso vai fazer com que o sistema imune, que já está debilitado, fique mais debilitado ainda. A gente tem uma imunossupressão do cortisol, que é liberado com o decorrer do tempo. E também tem um excesso de metabolismo de um paciente. E o metabolismo aumentado faz com que o meu paciente precise de uma entrega de oxigênio maior para os tecidos, porque a necessidade metabólica dele aumenta também, a necessidade de oxigênio aumenta muito. E como o meu paciente, a grande parte das vezes, já tem sistema cardiovascular debilitado, tem o sistema respiratório debilitado e afins, ele já não tem uma entrega de oxigênio que vai suprir essa demanda que ele está precisando. Então, tratar a dor do paciente da UTI, a gente não trata só a dor, né? A gente trata o todo do paciente. Outra coisa muito importante que deve ser considerada em conta, a gente vai ver no decorrer da palestra, porque muitas vezes o paciente pós-operatório que entra na UTI é um paciente relevante de ser levado em conta. Isso buscando mais para o lado que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, o que é dor? Dor, segundo a Associação Internacional para Estudos da Dor, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Ela é individual e ela é associada com uma lesão real ou potencial dos tecidos. Ou seja, nem sempre eu preciso ver a lesão no paciente para que eu defina que ele está com dor. Isso serve para a gente entender que, primeiro, a mesma lesão em pacientes diferentes vai ter uma resposta diferente, porque ela é individual. E eu não preciso ver a lesão no paciente para definir que ele está com dor. Eu preciso fazer um reconhecimento de como a dor se comporta em tal espécie. E isso eu vou acabar não trazendo para vocês na palestra de hoje, porque aí a gente teria que ter uma palestra só sobre reconhecimento da dor, porque é algo muito complexo mesmo. É sempre bom a gente estar se atualizando e buscando novas experiências. Então, tem diversas tabelas que auxiliam no reconhecimento da dor e elas sempre devem ser usadas numa unidade de terapia intensiva. Digamos que eu pego um paciente, que nesse caso vai ser o Stitch. E esse paciente ele sofre uma lesão, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da dor, sobre como ocorrem as etapas da dor para a gente entender onde a gente tem que pontualmente agir e buscar fazer o correto tratamento. Quando o meu paciente ele tem uma lesão tecidual, ocorre a primeira fase que se chama transdução da dor. Nisso, eu sei que é um termo um pouco não muito elegante, mas ocorre uma liberação de uma sopa inflamatória, que ela é advinda da lesão e ativa as terminações nervosas que estão presentes na parte mais distal do organismo e afins, certo? Algumas classes agem na transdução. A principal classe talvez sejam os anti-inflamatórios não esteroidais.
mas anestésicos locais, opioides e afins também agem na transdução da dor. Isso vai ser um ponto importante. Depois da transdução, quando esse estímulo, que é químico, físico, mecânico e afins, ele é transformado em estímulo elétrico, ocorre a transmissão da dor. E ela é realizada através de algumas fibras, né? A gente tem uma das fibras que é um pouco mais mielinizada, ela é mais calibrosa e ela manda um impulso muito mais rápido do que a outra fibra de dor. E essa fibra mais mielinizada e mais calibrosa carrega a dor somática. Já a outra fibra, que é bem pouco mielinizada, e ela é extremamente, não vou dizer, é fina, ela não é tão calibrosa quanto a outra, ela tende a carregar a dor visceral. Eu deixei tampado porque no Instagram lá tá para quem quiser responder antes, estava lá, certo? Bom, as fibras são a A delta e a fibra C, sendo que a A delta carrega a dor somática e a fibra C carrega principalmente a dor visceral. Baseado nisso, a gente sabe que a dor visceral é uma dor um pouco mais demorada e latente, já a dor somática é uma dor extremamente mais aguda e severa, na maioria dos casos, né? Após isso, quando o meu estímulo elétrico ele chega na medula, no sistema nervoso central, ocorre uma modulação da dor. O neurônio ele chega na medula, no corno dorsal, na lâmina 2 da medula, e ocorre uma ligação interneurônio da lâmina 2 para a lâmina 5, e nesse momento podem ocorrer diversas maneiras, uma modulação da dor, tanto positiva quanto negativa e afins. Essa conexão interneurônio entre a lâmina 2 e a lâmina 5 é muito importante da gente entender. Nesse momento, esse é um dos momentos que ocorre a modulação da dor. Alguns fármacos agem e alguns sistemas do próprio organismo agem na modulação da dor. Por exemplo, a serotonina é uma molécula que faz parte da modulação da dor, nesse sentido. Opioides endógenos agem nessa parte da modulação da dor, fazendo com que carregue menos estímulo, né, para entrar no sistema nervoso central. A adrenalina já faz com que esse paciente também mande menos, porque se o paciente está muito estressado, muitas vezes não sente dor, né? Consegue, por exemplo, um cervo atacado por um leão, consegue fugir, porque a adrenalina está participando dessa modulação da dor e está fazendo com que o organismo não chegue a ter percepção. E a acetilcolina é outra molécula que faz parte da modulação da dor, só que nesse caso ela ela também diminui a questão do impulso nervoso. Alguns autores consideram e outros não a projeção da dor. Eu aprendi lá na UEM, né, na Estadual de Maringá, com a professora Marilda, que a projeção da dor é uma das partes da fisiologia da dor, e eu considero ela muito importante, até porque a projeção da dor ela acontece de duas maneiras. Ela acontece pela via paleoespinotalâmica, que carrega a dor visceral, na maioria das vezes, é um pouco mais lenta, e ela também ocorre pela via neoespinotalâmica, que daí geralmente carrega a dor somática um pouco mais rápida. Por isso eu considero importante essa parte também. E a projeção, ela é de quando o paciente modula na lâmina 5, né, do corno dorsal da medula, e vai até o tálamo. Por fim, a gente tem a percepção da dor, que acontece no córtex cerebral. Geralmente, as classes que agem na percepção da dor são as classes que fazem com que o paciente fique mais sedado ou anestesiado. São propofol, anestésicos no geral, alguns benzodiazepínicos também. A última parte que eu gostaria de tratar sobre dor, antes da gente começar a ter uma discussão um pouco mais detalhada, é sobre a diferença entre a dor aguda e a dor crônica. Por que essa diferença? Não só em questão de tempo, existem características que diferenciam essas dores e que diferenciam o modo com que eu posso tratar, posso evitar. Geralmente, a dor aguda é a dor que o paciente vai ter na UTI. A não ser que a gente não trate a dor aguda de uma maneira adequada e ele venha desenvolver a dor crônica, ou a gente receba um paciente que já vem com dor crônica e aí a gente precisa saber tratar. O grande problema da dor aguda
é que existe um aumento da mortalidade e da morbidade do paciente se não for tratada adequadamente. Isso acontece porque ela, além de causar uma imunossupressão pela liberação de corticoide, a gente está falando realmente do aumento do metabolismo, do estresse, liberação de catecolaminas, ela aumenta o nosso requerimento de oxigênio, nesses casos também, e aí é aquilo que eu falei nos slides anteriores, sobre o meu paciente já ter uma demanda aumentada de oxigênio e eu piorar essa demanda, e ela tende a levar esse paciente, ela não tende a levar, mas ela favorece uma disfunção orgânica do paciente. E muitas vezes o paciente que já está na UTI, ele não aguenta uma disfunção orgânica ou ele já tem uma disfunção orgânica, principalmente nos casos de sepse, ou nos pacientes que têm ventilação mecânica, por exemplo. A maioria dos pacientes que têm sepse na UTI humana, eles têm sepse por pneumonia causada por Escherichia coli. Na veterinária, a maioria dos pacientes que têm sepse é por piometra e causados por Escherichia coli também. Mas o fato desse paciente estar na ventilação mecânica e tem uma pneumonia e eu favoreço uma imunossupressão, aumento o requerimento de oxigênio, tudo isso carreia para uma disfunção orgânica do paciente. Nesse momento, a dor aguda, ela tende a causar uma estimulação simpática do paciente. E essa estimulação simpática faz com que o paciente não acabe descompensando, né? Se a gente pensar na estimulação simpática, ocorre aumento do metabolismo, uma taquicardia, um aumento da pressão, só que se o paciente consegue compensar essa estimulação simpática, até que ok, mas a grande maioria dos nossos pacientes, eles não conseguem suportar esse aumento do tônus simpático, justamente porque eles não têm uma reserva energética suficiente para aguentar esse aumento. Então, eles vêm a ter um colapso da homeostase e muitas vezes vira óbito ou piorar muito a situação deles, ter alterações centrais e afins. Outro problema muito importante da dor aguda é o aumento no tempo de tratamento. E ela também interfere no sucesso dos procedimentos quando a gente pensa em procedimento cirúrgico, né? A dor aguda, ela interfere no processo de cicatrização, por diversos fatores, pela inflamação e afins. Também o paciente que tem dor aguda, nesses casos, eu estava preparando a palestra e encontrei que eles também têm uma demora maior para sair da ventilação mecânica, inclusive. E o que eu achei um pouco interessante. Agora, quando a gente pensa na dor crônica do paciente, é aquela dor que veio através de uma sensibilização, principalmente, né? Então, a gente tem dois sítios de sensibilização. A sensibilização central e a sensibilização periférica. Eu vou passar bem pincelado por cima, porque se a gente for falar exatamente de cada mecanismo, também foge do foco da nossa palestra, e aí a gente teria que aprofundar demais. Então, eu não vou falar exatamente sobre os mecanismos, mas eu vou falar mais ou menos como que acontece, certo? Quando a gente pensa num paciente que está com dor aguda, e então ele tem um estímulo das terminações nervosas e tem um estímulo das fibras, fibra A delta e fibra C. Se eu não fizer o correto tratamento desse paciente, ele continua com o estímulo. E estímulo indo nas fibras o tempo inteiro. Isso faz com que o limiar de ação diminua, ou seja, se eu tenho um limiar de ação diminuído, é mais fácil eu atingir o potencial de ação e causar a liberação do estímulo, então o paciente vai ter uma sensibilização, aí uma hiperalgesia primária, e a hiperalgesia primária, ela é periférica, devido realmente a essa diminuição do limiar de ação. E outro tipo de hiperalgesia que a gente pensa é na hiperalgesia secundária, e ela já é uma hiperalgesia de ação central. O que acontece é que tem muito neurotransmissor na minha fenda sináptica, na parte central, e isso faz com que ocorra um recrutamento de fibras novas que antes estavam, digamos, dormentes. Então, eu tenho uma hiperalgesia secundária, que aí aumenta o local de ação da dor. Outra coisa que a gente pode ter é a alodínia. E a alodínia é quando um estímulo que não era para ser doloroso se torna doloroso. Quando a gente pensa nas fibras que eu comentei ali na transdução, elas são as fibras A delta e C, né, que carregam a dor. Mas a gente tem outras fibras. E
tem a alfa, a beta, a gama antes da A delta. E essas outras fibras fazem outras funções no organismo. E geralmente a fibra C é a fibra menos mielinizada e menos calibrosa. E quando a gente pensa na fibra A alfa, ela já é a fibra mais mielinizada e mais calibrosa. Então, o limiar de ação dela é menor. Então, para acarrear um estímulo nervoso na fibra alfa é muito mais fácil e muito mais rápido. O que acontece é que quando eu tenho muito estímulo doloroso, as fibras que não são fibras que carregam dor normalmente, elas se tornam fibras que vão carregar dor. Por exemplo, uma fibra que carrega o tato, geralmente, né? Eu não sinto dor com o tato. Mas a partir do momento que a minha fibra que carrega o tato, ela se torna uma fibra dolorosa, e essa fibra, ela é mais mielinizada e o limiar de ação dela é menor. Porque para eu sentir tato é muito mais delicado do que para sentir dor. Só que a partir do momento que essa fibra se torna uma fibra que vai carregar dor também, eu tenho uma sensibilização central e periférica, e aí a gente tem que pensar que o paciente vai ter alodínia. O tato, que não era um estímulo que era para causar dor, agora está causando. E isso faz com que o paciente se mantenha, né? Geralmente, é assim, ó, quando a gente pega uma fibra que não carregava dor, e ela se torna uma fibra que carrega dor, ela não deixa mais de ser uma fibra que carrega dor. Não que ela não deixe, mas é mais complicado que ela deixe de ser. Normalmente, ela se mantém como uma fibra que vai continuar carregando dor. Então, se meu paciente chegou a esse ponto, provavelmente eu já vou ter dor crônica. E sempre a melhor maneira de se tratar qualquer coisa é evitar com que isso aconteça, né? A gente tem que pensar também que algumas células da microglia, elas desempenham um papel de excitabilidade e faz com que ocorra alguns brotamentos de axônios. Isso faz com que tenha mais regiões que recebem a dor. Outra coisa também na sensibilização central é que muita estimulação do receptor NMDA faz com que novos receptores de NMDA sejam formulados na fenda sináptica, então eu tenho mais ainda neurotransmissores chegando na minha fibra nervosa e mais estímulo doloroso passando. Eu falei que ia ser fácil, né, e que ia ser só pincelado, mas eu falei bastante, desculpa. Mas é importante. Importante por quê? Porque a dor crônica é uma doença. E ela é uma doença que, às vezes, pode ser evitada, né? Se na medicina veterinária é um pouco complicado que a dor crônica seja evitada porque o nosso paciente não fala. Mas se eu fizer o tratamento adequado, eu consigo fazer com que a minha dor aguda não venha se transformar numa dor crônica, então eu consigo evitar essa doença. Na medicina, estima-se que de 14% a 77% dos pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva saem com dor crônica de lá e desenvolvem essa doença. 14 é um número baixo, mas não... O ideal seria 0, né? Igual pacientes que vêm a óbito na UTI, o ideal seria 0. Mas 77 pacientes que entram na UTI sair com dor crônica é algo muito elevado. Isso eu estou falando da medicina, que o paciente fala para o responsável que ele está com dor. Muitas vezes eles não escutam, né? Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia e eu pedi várias vezes analgesia e, sinceramente, ninguém quis me escutar, até que eu pedi tramadol. Aí me deram tramadol e resolveu. Mas se na medicina humana já é complicado isso, imagina... Na medicina humana não, se na medicina já é complicado isso, imagina na medicina veterinária, que o paciente não fala, que muitas vezes, não numa unidade de terapia intensiva, mas numa unidade de internamento, a gente tem um veterinário para diversos animais, então o reconhecimento e tratamento da dor não está sendo adequado. A probabilidade dos pacientes na medicina veterinária que entram com dor aguda em uma unidade de terapia intensiva ou numa unidade de internamento saírem com dor crônica, eu, Marco, imagino que seja um pouco maior que na medicina humana, que já era de 14% a 77%, dependendo de quem é a pessoa que está tratando esse paciente. Pensando no tripé do tratamento da dor, então, já que a gente falou sobre todas as vias, vocês podem seguir o perfil do LACA ou FEPEL. Agradeço pela disponibilização dos memes que eu vou usar para tentar deixar a palestra um pouco mais interativa com vocês. Existe o tripé no tratamento da dor, certo?
E na grande maioria dos lugares, talvez esse tripé esteja sendo um pouco confundido com meloxipirona e tramadol, certo? E aí a gente se torna uma máquina que só prescreve meloxipirona e tramadol para todos os pacientes que saem de uma cirurgia, que vão para um internamento. Então a gente não individualiza, sabe? E o tripé do tratamento da dor, pirona e tramadol. O tripé do tratamento da dor, ele age em 3 fases da via da dor que eu citei para vocês, que é a transdução, transmissão, modulação, projeção e percepção. Uma analgesia multimodal, ela normalmente utiliza esse tripé do tratamento, mas não necessariamente utiliza, ele está aqui só para facilitar, né, o nosso tratamento da dor, mas o importante é, eu preciso agir em pelo menos 3 fases dessa via, para que eu tenha um tratamento adequado da dor do paciente. Na literatura, o tripé do tratamento da dor são os anestésicos não esteroidais, como primeira linha. Segunda linha são os opioides, que é uma classe, né, bem relevante, normalmente utilizado. E aí, nesse caso, não pensando no tripé, mas em 2 coisas, o meloxipirona e o tramal, ele quase usa um tripé da dor. Não que seja ruim, né, utilizar meloxipirona e tramal. O problema é que a gente tem que individualizar o paciente, não fazer algo mecânico o tempo inteiro, né? A gente não é máquina. E a terceira ponta do tripé do tratamento da dor é a anestesia local e loco-regional. E essa é a que eu mais gosto, tá? Não vou falar que é a melhor, mas é a que eu mais gosto. A gente também tem que pensar fora desse tripé do tratamento da dor, porque esse tripé justamente está pensando mais no tratamento da dor aguda do paciente, mas existem algumas maneiras, alguns adjuvantes, né, que são os adjuvantes, que fazem com que o tratamento da dor desse paciente e a transformação da dor aguda em dor crônica seja algo mais bem delimitado, digamos assim. Os principais adjuvantes que eu utilizo na rotina é a ketamina ou dextroketamina, a dexmedetomidina e também a lidocaína, mas a lidocaína entra como anestésico local, só que nesse caso fazendo a lidocaína como um adjuvante pela via intravenosa. Faz outros mecanismos de ação que não mecanismos de ação necessários na anestesia locorregional. Certo? Então, vamos lá. Como que eu defino um protocolo analgésico para o paciente, já normalmente, não um paciente que só que está na UTI, eu anestesio também, né, então eu monto isso também na anestesia, mas na UTI é muito importante pensar nisso. Eu divido basicamente em 4 pontos. O primeiro ponto é como que está a dor aguda desse paciente, ou como vai ser a dor aguda que ele vai apresentar. Por exemplo, se eu tenho um paciente com uma dor leve, eu não preciso fazer metadona nesse paciente. Agora, se eu tenho um paciente com uma dor excruciante, se eu fizer tramadol para esse paciente, não vai ser suficiente, sabe? Então, o primeiro passo é entender como vai ser a dor no paciente. Eu preciso pegar um pouco mais pesado? Eu preciso pegar um pouco mais leve, afinal ele não vai ter uma dor tão severa? O outro passo é pensar na patologia que o paciente tem. Por exemplo, o meu paciente, ele tem sepse? Não tem? Se eu ficar utilizando opioides em um paciente com sepse, eu vou imunossuprimir um pouquinho mais ele, então eu vou estar piorando essa patologia, então talvez diminuir um pouco o uso de opioides seja algo interessante, certo? Eu tenho, talvez no paciente com sepse ainda, usar a lidocaína, por exemplo, que é um fármaco que tem certo controle da dor e faz uma limpeza das endotoxinas do paciente, tá ali pela circulação. Então, pensar na patologia que meu paciente tem, depois da dor que ele vai ter. Eu preciso pensar em como evitar a dor crônica desse paciente. Não só fazendo cuidado da dor aguda em si, né? Eu preciso pensar como fazer o cuidado da dor crônica com classes que atualmente facilitam, inclusive o meu procedimento anestésico, às vezes deixa um paciente um pouco mais tranquilo, numa unidade de terapia intensiva. Normalmente, os fármacos que eu utilizo que ajudam no tratamento da dor crônica são os adjuvantes, a ketamina, dexmedetomidina, lidocaína.
Mas alguns opioides, por exemplo, a metadona, ela também tem uma característica de antagonista NMDA. Então, se eu utilizar metadona, eu sei que meu paciente vai estar com um certo controle da dor crônica. O tramadol. O tramadol, ele necessita do metabólito, certo? E geralmente gatos metabolizam bem o tramadol e cães não muito bem. Até tem uma discussão se o tramadol é efetivo ou não. Mas além do tramadol participar do ser um agonista do receptor mi-opioide, ele também faz parte ali nas vias da modulação da dor, ele auxilia na via serotoninérgica, fazendo uma liberação de serotonina. Então, eu sei que eu vou estar auxiliando também na modulação da dor do meu paciente, e isso faz com que ele tenha um menor desenvolvimento de dor crônica. E a outra parte é como o analgésico que eu vou usar vai influenciar na fisiologia do paciente em si. Por exemplo, se eu for usar remifentanil no meu paciente, eu sei que o remifentanil ele faz certa liberação de vasopressina. A metadona também faz certa liberação de vasopressina. Então, eu sei que se eu estiver utilizando remifentanil no meu paciente, o meu paciente provavelmente vai ter um aumento da pressão arterial. Assim como se eu usar dexmedetomidina, vai ter um aumento da pressão arterial. Assim como se eu utilizar ketamina no meu paciente, a ketamina é um inotrópico positivo, então ela vai aumentar um pouco o trabalho cardíaco. Se meu paciente não estiver extremamente debilitado e eu não usar uma dose muito alta de ketamina, ela vai ser benéfica, ela vai aumentar o débito cardíaco do meu paciente, o trabalho cardíaco, e isso é interessante. Então, é como eu falei, a gente não define um analgésico para tratar a analgesia apenas, a gente define um analgésico para tratar o paciente. Essa é a primeira. Na verdade, essa não é a primeira ponta, né? A primeira ponta é que a gente tem que tratar a dor da maneira correta. A segunda ponta é, depois de tratar a dor da maneira correta, a gente tem que evoluir o nosso tratamento para tratar o paciente da maneira correta. Já tratando a dor da maneira correta, certo? Vou dar uma pausa aqui, porque algumas pessoas podiam não estar na transmissão ainda. Vou pedir para o pessoal acessar ali o meu perfil do Instagram. Na minha biografia tem um outro perfil que eu fiz especialmente para essa palestra. E lá vocês podem interagir um pouco comigo, fazer uma revisão dessa primeira parte da palestra já. Eu fiz alguns stories que vocês podem responder algumas perguntas, interagir, e isso vai ser um pouco interessante, certo? Vamos lá, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais em como definir esse protocolo. Primeiro, pensando no tripé do tratamento da dor, né? Eu vou falar mais sobre o tripé em si e depois um pouquinho sobre adjuvante. A gente tem que pensar que os anestésicos não esteroidais, eles fazem parte principalmente da transdução da dor. A gente pode usar os anestésicos não esteroidais de uma maneira preventiva ou preemptiva. Mas o que é preventivo e preemptivo, certo? Preventivo é quando o meu paciente já tem dor, mas ele vai passar por um procedimento que vai desencadear um processo de dor um pouco maior do que ele já tem. Por exemplo, ele tem uma fratura de fêmur e ele vai fazer uma osteossíntese. Então, eu faço de uma maneira preventiva o anti-inflamatório não esteroidal, sabendo que meu paciente já tem dor, mas para prevenir a dor que ele vai ter depois de um procedimento. Agora, de uma maneira preemptiva, é o paciente que não tem dor, ele vem por uma cirurgia eletiva ou alguma cirurgia... Na verdade, hoje em dia é eletiva, né? Outras seriam inadequadas. Por exemplo, uma castração. Ele não se espera que um paciente por uma OSH ou uma orquiectomia tenha dor prévia. Então, eu faço de uma maneira preemptiva. Antes do meu paciente ter qualquer tipo de dor, eu já faço o anti-inflamatório não esteroidal. Mas existem dois principais problemas dos anestésicos não esteroidais, que muita gente se pega assim sobre a real necessidade de usar. O primeiro é eles interferem na coagulação, que eu me lembre, a dipirona é um dos principais, até 2 horas a dipirona faz com que diminua a agregação plaquetária. Então, se o meu paciente, o cetoprofeno é pior que a dipirona. O cetoprofeno, ele predispõe o paciente a ter hemorragia, se você usar de uma maneira, se o paciente acabar tendo uma hemorragia. Então, eu preciso
pensar que quando meu paciente tem já uma trombocitopenia ou vai passar por um procedimento excruciante, colocar na balança, sabe? Eu acho que o anestésico, o anti-inflamatório não esteroidal é a classe mais polêmica que a gente tem aqui. Tem que pôr na balança, sinceramente. A outra parte é sobre o fluxo renal. Se a gente pensar, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles fazem a prostaglandina, né, faz com que ocorra uma dilatação da arteríola renal, e isso faz uma compensação do fluxo renal caso o paciente tenha hipotensão. Mas, baseado na literatura, a gente sabe que a inflamação, por exemplo, também predispõe à lesão renal. E a dor causando um aumento do metabolismo do meu paciente também predispõe à lesão renal, porque ele vai precisar de uma demanda de oxigênio maior ali nos néfrons, para não ter a lesão, certo? Então, é basicamente isso. A gente usa na MPA, é respaldado por literatura, já procurei várias vezes, não... O que leva à lesão renal aguda, daí isso na parte anestésica mesmo, é a hipotensão e não o uso ou não do anti-inflamatório não esteroidal, mas é aquele medinho que a gente tem, né? Então tem que colocar na balança. O anti-inflamatório não esteroidal é algo bem individual de cada pessoa e individual de cada paciente, se ele precisa mesmo ou não. Sempre coloque na balança. Mas tratamento da dor, às vezes é melhor tratar a dor do que não tratar. Vocês viram que eu sou dos que muitas vezes prefere usar o anti-inflamatório, né? Bom, opioides, nas vias da dor, eles participam de todas aquelas 5, certo? Então, é uma classe muito interessante, se a gente for pensar bem. Porém, quando a gente pensa no paciente que está na unidade de terapia intensiva, eu falei que o sistema imune é muito importante. E os opioides que são agonistas Mi, eles predispõe o paciente à imunossupressão. Eu sei que eu coloquei quase todos os opioides, né? O tramadol, fenta, remifenta e metadona. É que, assim, esses opioides foram os que eu encontrei que eles fazem imunoestimulação do paciente. Ou seja, eu não vou ter uma supressão do sistema imune, o que é benéfico. Se eu imunoestimular o paciente que está na UTI, muitas vezes é benéfico. Mas aí a gente tem um problema. Essa estimulação do sistema imune, ela só é em baixas doses e por um curto período de tempo. Então, se o meu paciente vai para a infusão de fentanil e fica muito tempo nessa infusão de fentanil e eu não associo nada, porque eu quero... O fentanil não tem efeito teto. Quanto mais eu aumentar a dose, mais controle da dor eu vou ter. Claro que a partir de um momento a gente chega a ter mais efeito adverso do que efeito benéfico. Então, a gente tira um pouco da mão, né? Mas... se eu subir muito a dose, se eu deixar meu paciente muito tempo na infusão de analgésicos, de opioides, né, eu vou ter uma imunossupressão bem importante. Eu li alguns trabalhos antes, e a imunossupressão causada pela dor no procedimento cirúrgico, ela é exacerbada quando a gente utiliza fentanil, remifentanil, por exemplo. Então, sempre que possível, e daí eu vou trazer para a parte que eu gosto, vamos tentar reduzir a utilização de opioides. Não é parar de usar, mas é reduzir mesmo. O opioide, muitas vezes na medicina veterinária, ele é a base do nosso tratamento da dor. E essa não deveria ser a nossa realidade. A nossa realidade deveria ser outra, mas a gente vai debater um pouquinho mais para frente. Quando a gente pensa em sedação, os opioides, eles sedam os nossos pacientes. O meu mestrado foi com a avaliação da sedação causada pelo fentanil em cães. Os pacientes sedavam. E sedavam relativamente bem, assim, com o fentanil. Claro, durava pouco tempo, porque ele é de ultra curta duração, mas eles sedavam, de certa maneira. E a gente tem que lembrar que na UTI, a sedação, ela leva a um aumento de mortalidade. Desde que o paciente não precise. A sedação é como a dor. A gente tem que sedar o paciente ou tranquilizar o paciente que precisa de sedação, porque o estresse também mata. Inclusive, o estresse mata mais que a sedação. Eu já perdi paciente na UTI, que eu fui tentar fazer um procedimento, por exemplo, e era um paciente que estava um pouco crítico, assim, e eu fiquei, nossa, se eu sedar ele, eu acho que ele vai morrer. Eu não sedei, ele morreu também, veio a óbito. Talvez se eu tivesse sedado, não tivesse acontecido isso, porque o estresse também mata. É o que eu falei, o paciente já está tão debilitado que qualquer liberação de catecolamina
qualquer necessidade metabólica maior, demanda de oxigênio maior, o meu paciente vai vir a óbito sim. E isso não pode acontecer. Então, compensa mais eu sedar o meu paciente do que deixar ele ficar estressado. Mas existem outras maneiras de sedar o paciente que não seja necessariamente com a utilização de opioides, e essas maneiras a gente pode lançar mão dessas maneiras de um modo mais protetivo e correto. Certo? Quando a gente pensa também em opioides, os anti-inflamatórios não esteroidais são fármacos que o organismo vai ter que metabolizar. Mas os opioides, geralmente, quando a gente usa infusão contínua, o meu paciente vai ter que metabolizar por muito mais tempo, né? Então, complica um pouco mais. Aí eu trouxe o que sai da caixinha, que é o remifentanil, porque o remifentanil, ele é metabolizado por esterases plasmáticas, e isso faz com que ele não precise passar pela metabolização hepática. Então, pensando em metabolização, se meu paciente tem uma lesão hepática, já grave e afins, pensar na utilização do remifentanil, quando a gente precisa utilizar um opioide, é melhor. Certo? Também no sistema cardiovascular, eu citei anteriormente que o remifentanil e o metadona, eles fazem certa liberação de vasopressina, e isso faz com que aumente a pressão arterial. Porém, por exemplo, se meu paciente tem uma cardiomiopatia dilatada, um câncer dilatado, e eu aumentar a pressão arterial pela utilização da vasopressina, eu vou estar aumentando a pós-carga desse paciente. Então, nos pacientes com dilatada, muitas vezes o fentanil seria um opioide para utilizar em infusão contínua mais adequado. Ele diminui o cronotropismo, não o inotropismo cardíaco, e ele faz com que aumente o tempo de enchimento vascular, e isso faz com que aumente um pouco o débito cardíaco do paciente. E não aumenta a pós-carga do paciente, que é algo que o remifentanil e a metadona fazem. Então, o paciente com dilatada, remifentanil e metadona, eles devem ser utilizados com certo cuidado, com certa delicadeza, certo? E uma coisa que é muito importante nos opioides, e muito interessante, é que eles causam depressão respiratória. E se eu pensar que meu paciente já está tanto mais sedado com o uso de opioides, e ainda tem uma depressão respiratória, eu preciso entender que ele vai, se ele entrar na ventilação mecânica, ele vai ficar mais tempo nessa ventilação mecânica, e o tempo de duração da ventilação mecânica e a morbidade e mortalidade na UTI, ela é diretamente proporcional. Se eu deixar o paciente muito tempo em ventilação, pior é o quadro, porque não é algo fisiológico, né? A gente está mandando algo para dentro do paciente. Quando a gente pensa na utilização de opioides por infusão contínua, a gente tem que também lembrar que o organismo ele se comporta através de uma divisão tricompartimental, sendo V1 um compartimento central, V2 um compartimento de tecidos bem vascularizados e V3 um compartimento de tecidos pouco vascularizados. A questão é, eu não vou entrar em cada opioide como eles se comportam, mas basicamente remifentanil, sulfentanil, fentanil, os três se comportam de maneiras diferentes quando a gente pensa na infusão contínua, de maneiras diferentes porque às vezes o V3 do sulfentanil é muito grande, já comparado com o V3 do remifentanil, que não é tão grande assim. Então, eu tenho que pensar no opioide que eu estou usando em infusão contínua e saber como ele vai se comportar farmacocineticamente também, como ele vai se distribuir no organismo e como o tempo de infusão, além de alterar toda a questão farmacodinâmica do paciente, né? Pensar na parte de analgesia, pensar na imunossupressão, quanto tempo eu vou fazer infusão nesse paciente. Se V3 de sulfentanil é muito grande, quanto maior o tempo de infusão de sulfentanil, mais sulfentanil eu vou ter em V3 e não em V1, e ele tem que estar em V1 para fazer efeito. Só que daí se eu paro a infusão de sulfentanil que está em V1 diretamente, né, que é o meu acesso venoso, eu vou ter um início de uma infusão retrógrada de sulfentanil que estava em V3, e aí V3, que é a gordura, então se o paciente é obeso e afins, eu tenho um V3 ainda maior,
Então, o meu paciente ele começa a ter uma infusão retrógrada de sulfentanil que está acumulado na gordura e vai para V1. Então, eu tenho que saber que o tempo de sedação, o tempo de efeito dos opioides, ele é diretamente proporcional a como o meu opioide se distribui farmacocineticamente e como é a característica de cada indivíduo. E também em relação ao tempo de infusão. O remifentanil, se eu infundir por dias e eu desligar ele, parar a infusão, ele não vai ficar deixando o paciente sedado por muito mais tempo, porque ele é metabolizado mais rápido e porque ele não acumula tanto nos tecidos. Agora, os outros, fentanil e sulfentanil, eu já sei que ele acumula muito em tecidos, eu sei que quando eu desligar a infusão desses medicamentos, vai durar muito mais tempo o efeito, e talvez isso não seja muito desejado. Agora a gente vai falar da anestesia locorregional. A galera sabe que eu não gosto muito, não curto anestesia locorregional. Só que não, eu adoro anestesia locorregional e eu sempre busco utilizar. E assim, a gente tem que pensar na analgesia locorregional como sempre a melhor opção. Né? A gente tem um anestesista que bloqueia, que vê o mundo de uma maneira linda e perfeita, e o anestesista que não bloqueia. A analgesia da anestesia locorregional, ela é sempre a melhor opção para a dor aguda. Porque é a única classe de medicamentos que é capaz de bloquear totalmente alguma via da dor. Por exemplo, se eu fizer uma epidural, eu vou bloquear totalmente a projeção e a modulação do meu paciente. Se eu fizer uma anestesia locorregional em um nervo periférico, eu vou bloquear totalmente a transmissão e a transdução do meu paciente. Nenhuma outra classe faz isso. As outras classes, o que elas fazem é diminuir a transdução, diminuir a transmissão. Os anestésicos locais, eles param a transdução e eles param a transmissão, sabe? Eles param com tudo. Eles travam a fisiologia. Que não travei agora, eles travam a fisiologia da dor, basicamente. Mas existem outras maneiras de fazer um tratamento sem que a gente precise usar anestesia locorregional. Tem. Eu também posso ir a pé daqui de Curitiba até o Tocantins e nem por isso eu vou, né? A gente pode jogar paintball e não usar a proteção também, se a gente quiser, mas existe algo bom já. Então, não é porque eu consigo fazer algo de uma maneira que eu vou deixar de utilizar a maneira melhor. Mesmo assim, a gente precisa lembrar que ainda existe a necessidade da analgesia multimodal no paciente. Por exemplo, se eu bloqueio a projeção da dor com anestésico local, enquanto esse anestésico local estiver fazendo efeito, meu paciente não vai estar sentindo dor alguma, vai ser chuchuzinho o procedimento. Agora, a partir do momento que esse efeito para de acontecer, né? Então começa a ter novas transmissões nervosas. As minhas fibras mais distais continuaram recebendo transdução, continuaram recebendo a sopa sopa inflamatória, e elas vão estar bem alimentadas. E elas também continuam tendo transmissão, e aí eu vou estar tendo uma sensibilização periférica dessas fibras. E aí, quando para o efeito do anestésico local, que está mais proximal, todo esse impulso que está, digamos, armazenado, vai para o sistema nervoso central, e aí o meu paciente tem uma dor muito severa, mas muito severa. Por isso a gente tem que pensar em fazer o bloqueio locorregional, mas continuar com uma analgesia multimodal, não dá para diminuir tudo. Certo? Uma coisa interessante da anestesia locorregional é que ela geralmente não sobrecarrega os nossos sistemas de metabolização. Por exemplo, se eu faço um bloqueio interfacial, que é o que eu vou trazer um pouco para vocês, a porcentagem de anestésico local que ela vai sendo absorvida, ela é menor do que a de opioides que eu estava fazendo diretamente intravenoso, sabe? Então, tem toda aquela questão de onde é a via que eu estou administrando um fármaco, como ele é absorvido e qual a necessidade de metabolização. Também é importante lembrar que existem efeitos fisiológicos com a utilização de anestésicos locais, geralmente cardíacos e nervosos. O paciente pode chegar a ter convulsões. No entanto, se a gente utilizar respeitando as doses, que já são bem delimitadas na literatura,
esses efeitos são mínimos, eles realmente são mínimos. Eu nunca vi um paciente convulsionar com o uso de anestesia local, porque a gente já sabe a dose que a gente pode usar, e a gente não extrapola essa dose. Uma coisa bem interessante com o desenvolvimento da anestesia locorregional, ela pode ser uma anestesia mais seletiva do paciente. Como assim? Queria agradecer ao Paulo Klauma, meu amigo, que me ofereceu essa imagem para que eu possa trazer para vocês como essa anestesia é mais seletiva, certo? A gente pode observar aqui, nesse cão, o desenvolvimento de diversas técnicas que saem já da anestesia do neuroeixo. Por exemplo, antes, para fazer um procedimento cirúrgico, eu precisava anestesiar o paciente como um todo, então eu anestesiava todo o cão. Agora, depois do desenvolvimento da anestesia do neuroeixo, a peridural, então eu anestesiava o paciente da metade para baixo. Agora, com o advento da anestesia locorregional, com a utilização de ultrassom e com a utilização de estimuladores de nervos periféricos, eu consigo bloquear, por exemplo, só o joelho do meu paciente. Eu consigo bloquear só a parede abdominal do meu paciente. Eu consigo bloquear só um lado da parede torácica do meu paciente, sem bloquear os nervos que passam, os feixes nervosos que passam e inervam o diafragma, por exemplo. Como eu faço isso? Com a utilização de ultrassom. Os bloqueios de plano facial, geralmente, na verdade, eu desconheço algum que não utilize ultrassom. E na UTI, os bloqueios faciais que são mais utilizados são o serrátil ou o eretor espinhal torácico, para quando o paciente vem de uma cirurgia que foi torácica e ele precise para a UTI. E quando o meu paciente não necessariamente vai para cirurgia, mas muitos pacientes eles têm algumas alterações abdominais com o decorrer de certas doenças, principalmente peritonite. Então, aí o quadrado lombar e o bloqueio do plano transverso do abdômen são muito bem utilizados, certo? Eu sou um grande fã da utilização do bloqueio quadrado lombar. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, eu não sei se vocês já viram como que é ou o que a gente bloqueia num quadrado lombar ou no plano transverso do abdômen, e eu trouxe um pouco mais por curiosidade para vocês, certo? Quando a gente pensa no plano transverso do abdômen, essa é uma foto minha mesmo, de arquivo pessoal, e é um coelho, a gente está pensando em bloquear esses feixes nervosos que passam na parede abdominal do paciente. Aqui a gente tem T12, L1, L2, L3 e L4, certo? Aqui está o transverso do abdômen e o oblíquo abdominal interno. Então, só para vocês, sabe, eu já gostava de fazer esses bloqueios, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de vê-los. Então, eu desenvolvi alguns projetos junto com a minha amiga e colega Viviane e o professor Marcelo Machado, e ele dissecava para a gente os pacientes e a gente pôde ver. E é muito mais interessante quando a gente vê isso, o que a gente está bloqueando do que só saber como funciona, certo? Já, por exemplo, aqui eu tenho o TAP Block. Se a gente sobe e vai mais próximo da emersão da coluna da medula espinhal, a gente tem aqui a região do bloqueio do quadrado lombar, e a gente tem os mesmos feixes nervosos, só que muito mais próximos um do outro, só que também muito mais próximos de estrutura, de algumas estruturas muito, como eu posso dizer, sensíveis. Vamos usar sensíveis, eu sei que não é sensíveis a palavra. Por exemplo, o número 2 aqui é o rim do coelho. Então, a minha região de bloqueio, ela é muito, muito, muito próxima mesmo de estruturas nobres, lembrei. Estruturas nobres do paciente. Por isso, é preciso treino e um equipamento de qualidade para fazer esse bloqueio. Vou falar um pouquinho mais sobre o quadrado, que é o que eu mais gosto mesmo. Quando a gente bate o ultrassom, a gente vê o músculo eretor espinhal, processo transverso de L2, número 2 aqui é o quadrado lombar, número 3 é o psoas maior. A gente pode fazer aplicações na face tórico-lombar, que é acima do quadrado lombar, no plano intermuscular, que é entre o quadrado e o psoas. Essa aplicação é uma aplicação única, e uma aplicação única muitas vezes é capaz de bloquear todos os feixes que vão inervar a parede abdominal, e se sobressaindo em relação ao TAP Block, o quadrado lombar ele consegue bloquear algumas vezes
a inervação simpática da cavidade abdominal e sugere-se que tenha uma analgesia visceral, mas isso ainda não é muito bem demonstrado em literatura. Eu trouxe um exemplo de como é a dispersão nesses feixes, aqueles feixes que eu mostrei ali. Eu sei que a foto é um pouco triste, mas é muito bom quando a gente faz o bloqueio. Aqui eu utilizei alguns corantes, o corante azul de metileno, e eu pude observar como o bloqueio estava sendo efetivo. Eu bloqueei tanto de T12 do coelho, coelho é T12, tá, gente? Não é T13, como é em cão. Bloqueei T12 do coelho até L4. Aqui o L4 ele se divide e se torna até um ramo do nervo femoral, então espera-se que o paciente fique um pouco atáxico. No entanto, uma única aplicação é capaz de bloquear todos esses 5 nervos que inervam toda a parede abdominal. Quando eu faço tap block, eu preciso, muitas vezes, quando eu quero bloquear, se eu quero fazer um quadrado, eu faço um quadrado e bloqueio a mesma coisa que fazer 2 tap blocks. Depende de como é a sua técnica, mas geralmente se faz 2 tap blocks para um quadrado. Então eu prefiro fazer quadrado, eu reduzo um pouco a dose, eu reduzo um pouco o volume, então automaticamente reduzo um pouco a dose e faço o mesmo tipo de bloqueio. No entanto, é um bloqueio um pouco mais perigoso, né? Quando a gente utiliza a anestesia locorregional, a gente tem que pensar nos adjuvantes também, só que agora eles são adjuvantes para o bloqueio local. Por exemplo, a dexmedetomidina é um adjuvante que é utilizado e existe uma certa discussão de se ela realmente funciona ou não. Por que existe essa discussão? Porque a dexmedetomidina ela vai fazer o seu efeito adjuvante fazendo vasoconstrição do local e fazendo com que um anestésico local demore mais para ser absorvido. Mas, vocês viram a foto ali no coelho, né? Não tem vaso sanguíneo passando nos planos faciais. Ou tem poucos. Não tem vasos sanguíneos importantes, calibrosos e afins passando próximo aos nervos bloqueados em um plano facial. Então, para bloqueio de plano facial, a dexmedetomidina, o efeito adjuvante dela, perde um pouco o sentido. Porém, a gente tem a ketamina, que aumenta o tempo de bloqueio através de um estímulo direto nos canais de sódio e afins, só que a ketamina ela é neurotóxica, então precisa entender que às vezes o meu paciente vai perder um pouco de sensibilidade, mas a gente também tem a dexametasona, que é um adjuvante muito bom. Por exemplo, quando eu faço bloqueio com bupivacaína ou ropivacaína, eu espero que o meu tempo de duração do bloqueio seja de aproximadamente 6 a 8 horas. Quando eu faço um bloqueio com bupivacaína ou ropivacaína com ketamina ou dexametasona, o meu bloqueio pode durar até 24 horas. Então é um boom assim, de tempo de bloqueio muito grande, muito interessante. Porque se a gente pensar na dor aguda de um procedimento cirúrgico, não do paciente que está na UTI, mas de um procedimento cirúrgico, ela dura 24 horas, geralmente, e depois ela começa a diminuir. Com 24 horas ela já está um pouco menor. Se eu fizer um bloqueio que vai durar 24 horas, eu vou estar tratando muito bem a dor aguda do meu paciente. Certo? Tá, mas Marco, eu não consigo fazer bloqueio de plano facial porque eu não tenho ultrassom. Tudo bem, a gente ainda pode utilizar bloqueios guiados pela anatomia do paciente, desde que você saiba a anatomia do paciente, mas a gente sabe que a tendência de causar uma lesão é um pouco maior e de o bloqueio ser menos efetivo também, existe uma chance maior. E um dos bloqueios que é interessante, que ainda podem ser utilizados, tanto para abdômen quanto para membro pélvico, é epidural. Não é um bloqueio que morreu. Só que a epidural tem algumas contraindicações que o bloqueio locorregional de plano facial não tem muito. Por exemplo, fazer epidural num paciente está com leucopenia ou leucocitose. Geralmente algumas pessoas não fazem. Mas na literatura existe uma discussão de se realmente não pode fazer. Uma das coisas muito interessantes, que ali é pensando na necessidade de sedar o paciente, é o implante de catéteres. A gente pode implantar catéteres nos planos faciais e a gente pode implantar catéteres no plano epidural ou peridural.
Só que quando a gente implanta um catéter no plano epidural ou peridural, esse catéter ele está numa região muito mais nobre do que quando eu implanto o catéter num plano facial. Então, o cuidado que eu vou ter com esse catéter ele é muito maior. A chance de contaminação e de causar alguma lesão no paciente é muito maior. E o tempo que o meu catéter vai poder ficar no espaço peridural é menor do que o tempo que o meu catéter vai poder ficar no espaço de plano facial, justamente pela parte de contaminação. Certo? Bom, se existe a necessidade de sedar o paciente, a gente precisa fazer um bom planejamento. Aqui é uma foto da gente bloqueando um coelho que ia passar por uma ovariosterectomia, e é assim, ó, meu paciente vai ser sedado. Eu discuti ali em cima que o fato do opioide manter o paciente sedado não é benéfico. Então, vou fazer um bloqueio locorregional, vou ter que sedar. Poxa, então vamos fazer bem feito já, sabe? Vamos acertar o local de bloqueio, vamos usar adjuvante para a gente não ter que ficar repetindo, e sempre que possível, vamos implantar um catéter no plano facial ou na epidural e afins. Aí, se eu vou ter que sedar o meu paciente, voltando lá para o primeiro slide, que é grande parte dos meus pacientes que vão para a UTI de pós-operatório, eles são de pós-operatório porque não bloquear o paciente antes da cirurgia. Muitas vezes o paciente ele tem complicações, ele não pode ser bloqueado antes, porque senão ele vai descompensar. Beleza, então, por que não bloquear depois da cirurgia, logo no pós-operatório? Não faz sentido, e ninguém vai tirar da minha cabeça isso, até que eu sou um pouquinho teimoso, da não realização de um bloqueio no transanestésico de um procedimento cirúrgico. Muito melhor do que eu ter que sedar meu paciente de novo na UTI para fazer um bloqueio, sabe? Que o paciente não vai ter o mesmo suporte que ele vai ter ali no procedimento cirúrgico, daí ele já vai estar com dor, já vai estar mais estressado, aí eu vou ter que sedar de novo, ficar sedando o paciente não é legal, por isso é sempre importante fazer um bom planejamento. Sabe que o paciente vai para a UTI, pega um acesso invasivo, se possível pega um acesso central, mas muito importante aí no foco da nossa palestra faça um bloqueio locorregional, se possível, e se possível também implante um catéter facial. Aqui é a implantação de um catéter facial que a gente fez ali na Federal, ali tem o Instagram dela para vocês seguirem. Vocês podem ver aqui no vídeo, a gente utiliza uma TUI e o catéter está passando. Esse é um catéter tap block, certo? A gente pega a fáscia do paciente e o paciente não está... A fáscia ela é extremamente próxima uma da outra, mas quando a gente faz um flush ou de anestésico local ou de fluido, forma um espaço na bolha do flush ou do anestésico local, e esse espaço imita um espaço peridural ou epidural, e a gente consegue correr o catéter dentro dessa fáscia muscular. Depois fixa na pele, fechou, chuchuzinho, deixa o catéter ali e a gente vai fazendo analgesia desse paciente nesse catéter com volume muito menor e de uma maneira bem mais efetiva. Existe a possibilidade de passar alguns... por exemplo, o paciente vai fazer uma amputação, a gente passa um dreno e aí fazer analgesia nesse dreno, mas não existe bem uma técnica para isso, basta deixar o dreno, preferencialmente próximo do nervo. Então, não vou discutir muito sobre isso, mas deixar dreno para anestesia local é muito importante. Só que quando a gente está pensando num paciente de UTI que está com uma peritonite ou afins, vamos falar sobre os implantes de catéteres em planos faciais. Aqui, a gente fez em dezembro um implante de um catéter no plano facial tóraco-lombar, que é o plano do quadrado lombar. Ainda não é descrito na literatura, e o que eu fiz foi, normalmente a probe ela é deixada paralela ao processo, à última costela, só que se eu deixasse a probe paralela, quando eu fosse correr o catéter, ele ia correr para dentro do espaço epidural. Então, eu inclinei a probe 15 graus, e aí é possível ainda ver toda a parte ultrassonográfica sem muita deformação, e o catéter correu bonitinho. Aqui é um catéter epidural, a gente utiliza catéter epidural para passar um catéter no plano facial e utiliza uma TUI. Então,
Eu, particularmente, prefiro fazer bloqueio locorregional com agulha espinhal, porque eu acho que a TUI ela é um pouco grosseira quando ela passa uma face e pode acertar alguma estrutura atrás não, uma estrutura adjacente, né, da face que ela passou, mas não tem como passar um catéter epidural sem que seja com uma TUI. Então, nesses casos, para passar um catéter em plano facial, eu utilizo uma agulha TUI também. O ponto importante da implantação dos catéteres faciais é que cada catéter custa em torno de R$100. Se eu for fazer um quadrado bilateral, vai custar R$200. Então, tem que ter aceite do tutor, mas para o paciente é sempre benéfico mesmo. Eu passo o catéter facial, mantenho fazendo só o bloqueio, mantenho fazendo bloqueio desse plano facial e utilizando alguns adjuvantes para evitar dor crônica, reduz a dose de opioide, então é bem interessante mesmo. Aqui é aquele catéter facial que eu falei para vocês que está no plano quadrado lombar, a gente injetou um pouquinho de contraste só para bater um raio-x para comprovar que ele estava no espaço certo. Então ele entra na pele aqui, daí como está em 15 graus, ele entra no plano da face tóraco-lombar aqui e ele corre pela face tóraco-lombar, exatamente onde emergem aqueles nervos que eu mostrei para vocês no coelho. E aqui o catéter está fixo, bonitinho, e a gente pôde manter esse paciente na UTI, retirar os opioides e retirar qualquer outro fármaco que era metabolizado, porque ele tinha uma pancreatite extremamente importante e tinha uma hepatite também extremamente importante. Durante o internamento desse paciente, alguns procedimentos, por exemplo, uma cistocentese foi realizada e o paciente não sentiu dor alguma, sem nenhuma necessidade de sedação. Então, realmente, toda a parede abdominal do paciente estava bloqueada. Sobre treinamento, né? Além da necessidade de sedar. Esse é o bloqueio quadrado lombar no paciente mais pequeno que eu fiz até hoje. É um porquinho da Índia de 400 gramas, então utilizei uma probe linear, microlinear, e eu trouxe a imagem para mostrar para vocês que com o treinamento adequado e com a utilização de equipamento adequado, a gente consegue e todo paciente merece ser bloqueado. Até agora, como posso dizer? Meu ponto de corte é 400 gramas. Se eu tiver a oportunidade de fazer um paciente menor, provavelmente eu vou fazer, desde que eu bata o ultrassom e veja que é possível fazer. Fiz também em outro porquinho da Índia de 1 kg, daí um bloqueio femoral paravertebral, e em uma chinchila de uns 500 gramas ou 600 gramas, algo assim, eu fiz um plexo braquial subescalênico. Todos eles deu super certo, só que também eu utilizo o aparelho da Federal, então é, assim, uma qualidade de imagem imensa que vocês podem ver nesse vídeo. Esse aqui é o bloqueio quadrado lombar naquele porquinho de 400 gramas. Daqui aqui é 1 centímetro. Essa imagem total tem 1,5 centímetros, certo? Então, a minha agulha, se ela está aqui, ela está aproximadamente 7 milímetros para dentro do paciente. Identifiquei o processo transverso de L2, vim abaixo dele e fiz o bloqueio do quadrado lombar. Vamos voltar um pouquinho o vídeo aqui, ó. Se vocês avaliarem, aqui pulsando é a aorta abdominal do meu paciente. A aorta abdominal do meu paciente, contando com a régua, ela está a 0,5 centímetro do meu local de bloqueio. Então, para isso, a gente tem que ter uma precisão no momento do bloqueio muito delicada mesmo, porque se eu acerto a aorta abdominal com uma agulha daquele tamanho e um porquinho da Índia, eu vou matar o paciente. Só que como eu não corro a agulha sem vê-la na imagem do ultrassom, eu sei que não tem risco do meu bloqueio causar essa lesão nesse paciente. Eu bato o ultrassom, avalio todas as estruturas adjacentes primeiro. Eu sei que muitas vezes, quando eu vou fazer o bloqueio quadrado lombar, é possível ver o rim no ultrassom, é possível ver a aorta abdominal no ultrassom. Então, eu não tiro a imagem dos mesmos, eu introduzo a agulha e não tiro a minha imagem da agulha também, e eu não passo por eles. No bloqueio femoral do outro porquinho da Índia, eu estava a 2 milímetros da aorta, da artéria femoral, só que eu estava exatamente onde precisava bloquear também, que era, ele é tão pequeno que o nervo femoral dele passava 2 milímetros da aorta.
Bom, pensando um pouco em adjuvantes agora, saindo da parte de bloqueio locorregional, geralmente os adjuvantes eu penso mais para tratar a dor crônica, e nesse caso eu penso nos receptores NMDA, que quando a gente pensa na parte central ali, né, da sensibilização central, é o local mais importante, são os receptores NMDA. Quais são os fármacos que são antagonistas do receptor NMDA? A ketamina, então eu gosto de utilizar a ketamina em dose analgésica, subanestésica, meio miligrama quilo hora, geralmente. A dexmedetomidina, ela faz uma diminuição na liberação de glutamato, então eu vou diminuir a conexão do neurotransmissor com o receptor NMDA, então ela é benéfica também, ela é um adjuvante bem interessante, mas quando eu penso em adjuvantes, eu sempre penso como um fármaco vai agir no receptor NMDA. Tirando a lidocaína, que daí não é por essa função, ela altera canais, bloqueia canais de cálcio, canais de sódio, pela via intravenosa, e aí é outro mecanismo, mas geralmente é buscando evitar a dor crônica. Os meus adjuvantes, eles vêm fazer uma redução de dose, principalmente de opioides, e aí é aquela questão, né? O opioide em dose baixa, ele imunoestimula, em dose alta, ele imunossuprime. Se eu reduzir dose, em vez de eu imunossuprimir meu paciente, que não é bom para o paciente da UTI, eu vou estar imunoestimulando, então isso é benéfico. E eu uso adjuvante sempre pensando na fisiologia, que é aquilo que eu falei. A dexmedetomidina, o fato dela ser uma agonista alfa-2 adrenérgica, ela faz vasoconstrição do paciente. Bem importante até. Isso faz um aumento da pressão arterial. No paciente crítico, ainda não existem estudos que indicam que ela é benéfica ou maléfica, essa vasoconstrição, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a utilização. Eu, particularmente, se o paciente não está extremamente crítico, gosto de utilizá-la, e eu gosto de utilizá-la porque ela reduz muito o metabolismo do meu paciente, então ela reduz muito o requerimento de oxigênio do meu paciente. E aí, se eu já não tenho uma entrega adequada e eu reduzo o requerimento do meu paciente, para o meu paciente é benéfico, certo? A ketamina, ela faz um aumento do inotropismo cardíaco, então o paciente que está com déficit de inotropismo, desde que ele ainda tenha reserva energética suficiente para um aumento do débito exógeno, a ketamina é uma opção de escolha bem interessante. E uma complicação da ketamina, mas não é muito nas doses analgésicas e subanestésicas, é que ela aumenta um pouco o metabolismo, então ela aumenta esse requerimento e essa demanda de oxigênio que o meu paciente precisa. Então, tem que utilizá-la com cautela em pacientes que já estão extremamente descompensados, mas geralmente eu gosto de utilizá-la sim. E a lidocaína, ela, além de ter um efeito anti-endotoxinas, que para um paciente em sepsis seria muito bom, ela tem um efeito de aumento da motilidade do trato gastrointestinal. E para um paciente que está em sepse, que está internado na UTI, a gente muitas vezes mesmo observa uma redução da motilidade do TGI, que é o trato gastrointestinal, e às vezes até ausência. E a redução e a ausência de motilidade desse trato faz com que favoreça a translocação bacteriana, principalmente da Escherichia coli, que é a bactéria que a gente mais encontra no intestino grosso, né? E, normalmente, se a gente extrapolar da medicina, os pacientes que morrem, a principal causa de óbito da UTI é pneumonia por Escherichia coli, geralmente decorrente de uma translocação. Então, se eu utilizar a lidocaína nesses pacientes, eu vou estar auxiliando com que essa translocação não venha a ocorrer. Isso é benéfico para o paciente. Bom, pensando em considerações finais, como eu disse lá no início, a gente precisa utilizar um protocolo condizente com a dor do paciente, né? Eu não posso nem utilizar mais analgésicos do que eles precisam, porque aí eu vou estar principalmente pensando na imunossupressão do paciente, né? E isso vai interferir no sucesso da internação do meu paciente. E eu também não posso usar menos, porque se meu paciente está com dor, eu vou predispor ele a ter dor crônica quando ele sair
da UTI. Eu não posso utilizar menos também, porque aí eu também vou ter imunossupressão do meu paciente, e isso não é muito bom, interfere no sucesso. Então, basicamente, você tem que usar a analgesia para a dor que o paciente tem. Se for errar, erra um pouquinho para mais, mas não considero que eu falei isso, porque o correto mesmo é fazer a analgesia que meu paciente precisa. Para isso, a gente precisa aprender a reconhecer dor também, antes de tratar. Também, tratar o paciente analgesia, além da própria analgesia, né? O que isso significa? Significa que eu não posso utilizar os analgésicos de uma maneira irresponsável. Eu tenho que usar meus analgésicos pensando em toda a ação, todo o sítio de ação, todo o mecanismo de ação, todo o local que ele vai fazer efeito na metabolização e afins. Essa palestra não é para trazer uma receita de bolo, é para fazer a gente pensar mesmo, e aí buscar o porquê isso acontece, como eu posso montar um protocolo. E, gente, não, sinceramente, anestesia e analgesia, afins, não é muito difícil. Por exemplo, eu acho ventilação mecânica difícil, eu estou tentando estudar agora, mas quem sabe a ventilação mecânica sabe que não é difícil, ou na verdade, né? Mas a gente não tem tantas classes. Eu falei 3 classes para vocês, mais alguns adjuvantes, não tá muito além do que a gente pode saber, sabe? E dor não é responsabilidade do anestesista saber, dor é responsabilidade do médico veterinário saber. O que eu faço? Eu gosto de utilizar a anestesia local, loco-regional, até porque de todos os fármacos, de todas as classes que eu falei, se vocês perceberem, ela foi a única que é sempre uma vantagem para o paciente. Não existe desvantagem de utilizar a anestesia loco-regional se você souber usar, né? A não ser que você faça uma epidural e deixe lá o catéter mal feito, ou faça e contamine. Então, a anestesia loco-regional é sempre uma vantagem para o paciente. Então, o que eu gosto de fazer? Faço um bloqueio loco-regional, diminuo ou tiro o opioide do meu paciente para evitar a imunossupressão e afins, e adiciono um dos 3 adjuvantes que eu falei, dexmedetomidina, lido ou ketamina, mas não é uma receita de bolo. É porque eu imaginei que alguém fosse perguntar, talvez, então estou falando, faço anestesia loco-regional e diminuo tudo que eu posso e adiciono um adjuvante pensando em tratamento da dor crônica e afins. Para finalizar a palestra e passar uma mensagem muito bonita para vocês, eu fiz um vídeo com a frase motivacional do que a gente tem que levar dessa palestra, certo? Muito obrigado, fui eu mesmo que definir a frase, então por isso que é cabeça, vozes da minha, né? E queria agradecer de novo o Vexen e fico aberto a dúvidas. Desculpa passar um pouco do horário, mas eu gosto de falar de analgesia, gente, foi mal. Muito obrigado, Marco. Acho que a palestra foi bastante proveitosa. A gente fica muito lisonjeado de ter você aqui na nossa primeira palestra do módulo, agora no formato online, né? E nós temos, acho que, 2 perguntas do chat. Seu Henrique... Aí, a primeira. Então, a Ana Quintana pergunta, com relação à utilização de sulfato de magnésio para analgesia, tem indicação para uso em UTI? Desculpa, como que é? Ana, certo? Isso, Ana. Então, Ana, eu confesso que eu já vi a utilização de sulfato de magnésio em alguns locais, mas eu não tenho conhecimento para te falar se seria extremamente benéfico ou maléfica a utilização, porque não faz parte da minha rotina. Ainda existe uma discussão de como o sulfato de magnésio participaria do controle da dor de uma maneira efetiva ou não, mas, a princípio, principalmente para o tratamento da dor crônica, para evitar uma dor crônica, ele seria benéfico. Eu vou dar uma pesquisada, certo? E aí a gente pode conversar depois. E eu te passo alguns artigos e afins. Eu sabia que iam perguntar dos fatos de magnésio, porque é uma coisa que todo mundo traz, né? Mas como eu não tenho conhecimento de causa e não uso na minha rotina, eu deixei para um pós-palestra, assim, para eu ter que estudar.
Beleza. Aí se você puder também compartilhar com a gente, que daí a gente pode, às vezes, Fechou, eu mando, postar. daí a gente pode postar no Instagram do Vexen. Exatamente. Beleza, a gente compartilha daí. Acho que tem mais uma pergunta. A Caroline Ribeiro, perguntou: Marco, já vi usarem a ketamina em dose única subanestésica ao invés de infusão contínua para controlar a hiperalgesia, mas o efeito não é o mesmo, certo? Então, depende. Se você usar só a ketamina, uma dose de ketamina e não fizer nenhum outro fármaco, o efeito não vai ser o mesmo. Agora, se você tiver um paciente que já está com muito glutamato no fina sináptica, e aí você faz a ketamina, uma aplicação única, eu sei que ela vai bloquear esse glutamato que o paciente tem ali na fina sináptica, não vai, daí com o tempo esse glutamato vai ser reabsorvido, então eu não vou ter mais esse glutamato depois que a ketamina parar de fazer efeito, e aí se eu começar a fazer um tratamento da dor adequado depois disso, talvez eu não precise manter o paciente na infusão de ketamina. Porém, eu gosto de fazer infusão de ketamina por pelo menos 4 horas. Eu geralmente faço keta e lido por pelo menos 4 horas. Existem alguns trabalhos na medicina mesmo, que mostram que a utilização da infusão contínua de lidocaína e ketamina por um período, assim, sabe? Não precisa ser o tempo inteiro de infusão, mas por um período você mantém um pico plasmático, sabe? Lá em cima, assim, e depois você interrompe essa infusão, você tem um controle da dor. Na medicina era de até 7 dias, então eu também não gosto, assim, eu falei, né, eu gosto de deixar em adjuvante e tal, mas eu não gosto de deixar o tempo inteiro na infusão, né, porque foi o que eu falei, a gente tem que tratar a dor pontualmente. Muitas vezes o paciente entra na UTI e já tá com uma dor exacerbada, eu pego um pouquinho mais pesado nas primeiras horas, que é o que eu sei que vai ser necessário, e depois eu diminuo. Aí, se você fizer um tratamento adequado da dor, depois que você fizer uma dose de ketamina, talvez seja o suficiente. Mas eu confesso que eu não sei se existem trabalhos comparando a utilização da dose única ou da infusão contínua. Eu, particularmente, prefiro fazer infusão contínua por pelo menos algumas horas. Beleza. Acho que está respondidas, então, as perguntas. Não temos mais nada no chat. Então, ficamos aqui em nome do Vexen, em nome de todos, agradeço a sua presença, Marco. Muito obrigado pela disponibilidade. Tá? Te agradeço, pessoal. Lembre de acessar ali o Instagram, se vocês quiserem, e tem várias perguntinhas que são enquetes bem rápidas de responder para vocês poderem revisar o que foi falado na palestra. Então, talvez ajude a guardar um pouco melhor, tá bom? É @nestvetpalestras, né? Exatamente. Beleza. Então, pessoal, quem quiser seguir, tá lá. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Aguardamos vocês, então, daqui a 2 semanas, dia 25, e a palestra com o tema será hemogasometria, tá? Então, aguardamos todos vocês aqui nesse mesmo bate-canal, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.